Oi gente, tudo bem? Eu quero começar mais uma série de vídeos para vocês e por mais que eu esteja com esse sorrisão aqui, o tema é um tema triste. Eu quero falar sobre depressão e você pode pensar como que ele está falando de depressão e está sorrindo, porque de verdade, a depressão é um dos maiores presentes que eu pude desenvolver na minha vida. Parece loucura, né? Mas não é. Por quê? Porque através da depressão eu pude crescer e aprender muito sobre a vida. E mais, eu pude me capacitar para ajudar pessoas que passam pela depressão, que sofrem com a depressão e também com a ansiedade que está ali lado a lado. Então eu quero primeiro contar para vocês a minha experiência com a depressão. Lembrando, eu não sou médico, eu não sou especialista na área, eu quero contar apenas a minha experiência, como foi o meu diagnóstico, como que eu passei, o que eu sofri, as lutas que eu tive, e eu não tenho dúvida que se você tem depressão, se você convive com alguém que tem depressão, você vai se identificar muito com a história que eu tenho para te contar aqui hoje. Então eu quero começar lá no ano de 2014, foi quando eu comecei a ter alguns apagões na memória. Então aí 9 anos atrás eu comecei numa rotina muito estressante de trabalho, muita coisa, querendo abraçar o mundo, e eu comecei a ter alguns apagões. Eu simplesmente estava dirigindo e não sabia onde eu estava, e eu me perdia no meu bairro porque eu não sabia, eu tinha que abrir o GPS e aí seguindo ali até que eu voltava à razão e me encontrava ali onde eu estava e tudo mais. Obviamente, fui buscar ajuda médica depois de umas 3 vezes que isso aconteceu, fui no neuro e ali fiz uma série de exames e o diagnóstico foi que eu não tinha nada. Nada. Mentalmente eu não tinha nada. Provavelmente era um quadro de estresse. O que eu fiz? Nada. Continuei minha vida e deixei a vida me levar, continuei na correria, esses apagões eles pararam, tá? Eu não simplesmente continuei tudo fazendo da mesma forma. Eu tive alguma mudancinha ali, comecei a dormir um pouquinho melhor, comecei a levar mais a sério a atividade física e os apagões de fato pararam. Mas eu não tratei como deveria. E aí em 2018, eu estava vivendo um período de apatia muito grande dentro da minha casa. Fora da minha casa, eu fazia tudo o que eu tinha para fazer, eu trabalhava muito, eu fazia todos os meus atendimentos, eu dava conta da igreja, eu estudava, eu estava no doutorado. Nossa, eu fazia uma correria só. Mas quando eu chegava em casa, eu sentava no sofá e dali eu não queria levantar mais. Eu ficava num marasmo, numa leseira sem tamanho. Eu não tinha energia. Eu achava que dali era apenas um cansaço. Fiquei assim durante um ano e, obviamente, sem tratar. Isso foi piorando até que chegou no ápice em 2019, no final do ano. Ou seja, um ano depois que começou essa minha canseira, eu fui pro fundo do poço realmente. A minha filha tinha nascido e sempre foi o meu sonho ter uma filha. Eu já tinha meu filho, já tinha realizado o sonho de ser pai, mas eu queria uma filha. E minha filha nasceu e sabe o que eu fazia? Nada. Eu simplesmente chegava em casa do trabalho, chegava em casa das minhas atividades, sentava no sofá e eu não fazia nada. Eu ficava ali no celular ou buscava alguma coisa para ver, ficava mais tempo procurando do que vendo propriamente alguma coisa. E ali a minha esposa começou a ficar preocupada porque eu não fazia nada com a minha filha. Eu não pegava minha filha no colo. Muito diferente de quando o meu filho nasceu em 2017, que eu fiz tudo com o meu filho. Eu dava banho no meu filho, eu trocava o meu filho, eu assumi o meu filho, eu só não dava de mamar porque não tinha como. E quando a minha filha nasceu, que era o meu sonho, em 2019, nem no colo eu pegava. Eu não dava banho, eu não queria fazer nada. E a minha esposa começou a ficar preocupada, mas sem também o conhecimento dessa doença, né, tão triste que é a depressão, tão devastadora, ela começou a achar que tinha algo de errado comigo. Ela começou a me questionar se eu realmente amava ela, se eu realmente amava a nossa família, porque eu fazia tudo fora de casa, mas quando chegava em casa eu só ficava deitado. E ali, começando então crise no casamento, porque a minha esposa começou a me cobrar, e o que começou a acontecer? O meu lugar de paz, que era a minha casa, passou a não ser mais um lugar de paz. Então, eu ficava cada vez mais longe de casa, não queria voltar para casa, porque sabia que quando chegasse lá, a minha esposa iria me cobrar. Com razão, obviamente, eu estava uma ameba na minha casa, não fazia nada de nada. E aí, um amigo, que eu sou muito grato a esse amigo, que é um médico, neurocirurgião, ele percebeu e ele falou
e me orientou a ir num psiquiatra. E aí eu, vou atender, né? Meu amigo, médico, um cara muito inteligente. Fui e quando eu passei o panorama pro médico, pro psiquiatra, ele diz, você tá com depressão. Entrou aqui, saiu por aqui, eu agradeci, ele me passou uma receita de remédio, eu dei tchau, voltei pro meu amigo, ele falou, cara, vai em outro, procure uma outra opinião. Porque eu disse para esse meu amigo que aquele médico estava completamente equivocado. Eu não estava triste. Como assim? Você está com depressão? Eu não estava triste. Olha só, o desconhecimento da doença. Fui no outro psiquiatra, novamente, contei como era a minha vida, ele disse, você está com depressão. E ali eu questionei. Falei, como assim depressão? Eu não estou triste. E ele me explicou que essa canseira, que essa leseira que eu estava, era reflexo da depressão. Porque o meu corpo, para se defender daquela loucura que eu vivia, dormindo pouco, me alimentando mal, sem praticar atividade física e me desgastando no trabalho, e muito estresse, o meu corpo, quando eu chegava em casa, ele me desligava para eu poupar energia. Para eu conseguir ali voltar um pouco das minhas energias para eu dar conta no outro dia. Por isso aquela leseira. Não tinha tristeza. E aí esse psiquiatra veio explicar que com o problema na família, vindo a partir disso, a tristeza também iria chegar uma hora. E ali eu ia então chegar no pior dos fundos dos poços. Então ele me orientou e eu comecei então um tratamento da depressão. Então eu quero deixar uma curiosidade para você. E a curiosidade é, como foi o meu tratamento da depressão? Mas isso será no próximo vídeo. Daqui a uns dias eu te encontro aqui novamente para você saber como foi o processo que eu passei para tratar a minha depressão. Valeu, Deus abençoe, até o próximo vídeo.